A maldição da colheita única. Por que viver apenas o presente vai destruir seu futuro? Lição de moral do agricultor. Por que você nunca sai do lugar? Você trabalha, colhe, ganha dinheiro. Mas no mês seguinte, tá quebrado de novo. O problema não é o quanto você colhe, é o que você faz com a colheita. Deixe-me contar a história de dois agricultores. O primeiro se chamava Pedro. Pedro era trabalhador, plantava bem, colhia bem e quando a colheita chegava ele comemorava. Vendia tudo, absolutamente tudo, e gastava imediatamente. Comprava carro novo, fazia festas, viajava, ostentava. Trabalhei duro. Mereço aproveitar, dizia ele, e aproveitava intensamente. As redes sociais de Pedro eram cheias de fotos, restaurantes caros, viagens, luxo. Viva o presente, ele postava. Amanhã a gente vê. Pedro tinha um vizinho, um homem chamado Samuel. Samuel também colhia bem, às vezes até melhor que Pedro. Mas Samuel era diferente. Quando a colheita chegava, Samuel não gastava tudo. Ele separava, cuidadosamente, uma parte para viver, uma parte para guardar e uma parte essencial, as sementes. Samuel sempre guardava sementes para a próxima plantação, para emergências, para o futuro. Pedro ria dele. Olha o mão de vaca. Colhe tanto e não aproveita nada. Vive como pobre. Que tristeza. Samuel não se incomodava. Continuava seu planejamento, sua disciplina, sua previdência. Os anos passavam, todo ano, o ciclo se repetia. Pedro colhia, gastava tudo, ficava sem nada. Samuel colhia, guardava, reinvestia e algo começou a acontecer. As colheitas de Samuel cresciam. As de Pedro, não. Porque Samuel reinvestia as sementes, expandia, melhorava. Pedro começava do zero todo ano. Todo ano, ele precisava pedir emprestado sementes para plantar. Todo ano, se endividava, pagava juros e ficava mais pobre. Mas quando a colheita vinha, ele esquecia tudo e gastava de novo, completamente. Vida é uma só, dizia Pedro. Não vou morrer rico. E continuava o ciclo. Um ano, a colheita de Pedro foi especialmente boa, a melhor que ele já tinha tido. Pedro ficou eufórico. Agora sim, agora eu vou viver. Vendeu tudo, cada grão, cada fruto. Não guardou nada, nenhuma semente. E gastou tudo. Comprou um carro importado, fez uma festa gigante, viajou para o exterior. Em 3 meses, o dinheiro acabou. E quando acabou, a realidade bateu. A próxima estação de plantio chegou. Samuel preparou suas sementes. Plantou. Continuou seu ciclo. Pedro olhou para o campo vazio. Não tinha sementes, não tinha dinheiro. Não tinha nada. Havia comido o futuro. Pedro entrou em pânico. Foi ao banco. Recusaram um empréstimo. Foi aos fornecedores. Não davam mais fiado. Foi a Samuel. Samuel, eu preciso de ajuda. Não tenho sementes para plantar. Samuel olhou para ele, com tristeza, não com julgamento. Pedro, todo ano você tem esse problema. Por quê? Pedro baixou a cabeça. Porque eu gasto tudo. Exatamente, disse Samuel. Você come suas sementes. Você colhe e consome tudo. Não planta o futuro e por isso você vive preso no presente. Pedro sentiu as palavras perfurando. Mas Samuel, eu trabalho tanto. Não mereço aproveitar? Merecer não é a questão, respondeu Samuel. A questão é sabedoria. Você pode aproveitar, mas não pode consumir tudo. Porque o futuro é feito da semente que você não comeu hoje. Você vive o presente intensamente, mas destrói o futuro completamente. E aí vem aqui, todo ano, me pedir ajuda. Pedro sentiu vergonha. Porque era verdade. Mas e você, Samuel? Você não aproveita nada? Samuel sorriu. Eu aproveito, mas com planejamento. Eu vivo bem, mas não consumo meu futuro. Eu guardo sementes, eu reinvisto, eu planejo. E por isso, minha colheita cresce todo ano. A sua continua do mesmo tamanho, porque você recomeça do zero sempre. Pedro olhou para o campo de Samuel, enorme, fértil, produtivo, e olhou para o seu vazio, estéril, abandonado. A diferença era clara. Samuel plantava o futuro, Pedro consumia o presente. Samuel guardava sementes, Pedro comia tudo. E agora, Pedro estava pagando o preço. Samuel
O que eu faço agora? Samuel pegou um saco de sementes. Vou te emprestar, de novo. Mas dessa vez, você precisa prometer algo. Quando você colher, você vai guardar sementes. Não todas, mas uma parte, para nunca mais ficar assim. Pedro concordou. Lágrimas nos olhos, porque percebeu. Ele tinha destruído seu próprio futuro. Por impulsividade. Tinha trocado segurança por ostentação. Tinha trocado futuro por presente. E agora, estava pagando. Samuel continuou. Pedro, Deus criou um ciclo. Plantar, colher, guardar, replantar. Esse é o ciclo da prosperidade. Mas você quebrou o ciclo. Você planta, colhe, come tudo e implora para plantar de novo. Isso não é prosperidade. É escravidão. Você é escravo do presente, porque não investe no futuro. Pedro entendeu profundamente. Toda a sua vida tinha sido assim. Ganhava, gastava, ficava sem nada, colhia, consumia, implorava por ajuda. E o ciclo nunca mudava, porque ele não mudava. Samuel abriu a Bíblia. Abriu no Provérbios 21 e 20, que dizia: na casa do sábio há tesouros desejáveis e azeite, mas o homem insensato os devora. Você vê, Pedro, o sábio guarda, o insensato devora. Você tem devorado sua colheita, e por isso vive em falta. Mas hoje, você pode mudar. Se decidir guardar a semente, Pedro saiu dali com uma decisão. Ele ia mudar. Não apenas pedir ajuda, mas transformar sua mentalidade. Pedro plantou as sementes que Samuel emprestou. Mas desta vez, algo era diferente. Ele trabalhava com um propósito novo, não apenas para colher, mas para guardar. Quando a colheita chegou, Pedro estava nervoso. A tentação era enorme. Vende tudo, aproveita, vive o presente. Mas ele lembrou das palavras de Samuel. O futuro é feito da semente que você não comeu hoje. Pedro separou, pela primeira vez na vida, uma parte para viver, uma parte para guardar, e uma parte essencial, as sementes do eu. Ele viu amigos viajando. Ele ficou em casa. Viu colegas comprando carros novos. Ele manteve o velho, mas guardou as sementes. E quando a próxima estação chegou, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez, Pedro não precisou pedir emprestado. Ele tinha suas próprias sementes. Ele era livre, plantou, colheu e desta vez guardou mais. O ciclo começou a funcionar. Plantar, colher, guardar, replantar. E a cada ciclo, a colheita crescia. Não porque Pedro trabalhava mais, mas porque ele reinvestia, porque ele guardava sementes. Anos se passaram. Pedro se tornou próspero, verdadeiramente próspero, não porque ostentava, mas porque planejava. Não porque gastava tudo, mas porque guardava. E quando olhava para trás, ele via a diferença. Antes, ele era escravo do presente, vivia bem por 3 meses e sofria por 9. E agora, vivia bem o ano todo, porque tinha aprendido o segredo: guardar sementes. Um dia, Pedro voltou a Samuel. Samuel, obrigado. Você me salvou. Samuel sorriu. Eu não te salvei. A disciplina te salvou. Quando você decidiu guardar em vez de consumir, você mudou seu destino. Antes, você vivia uma vida de colheita única. Colhia e acabava. Agora, você vive uma vida de colheitas múltiplas. Porque você reinveste. Esse é o segredo da prosperidade. Pedro entendeu completamente. Então a maldição da colheita única era isso: consumir tudo. Exatamente, disse Samuel. A maioria das pessoas faz isso. Ganham, gastam tudo, ficam sem nada. E se perguntam por que não prosperam. Mas prosperidade não vem de quanto você ganha. Vem de quanto você guarda. Vem de quanto você reinveste. De quanto você planta para o futuro. Você pode ganhar muito e ficar pobre, se gastar tudo. Ou pode ganhar pouco e ficar rico, se guardar e reinvestir. A diferença não é a colheita, é a disciplina. Pedro abraçou Samuel, lágrimas nos olhos, porque agora ele era livre. Livre da ansiedade, livre da dependência, livre do ciclo. Agora, eu pergunto a você: você é Pedro ou Samuel? Você guarda sementes ou come tudo? Você planeja o futuro ou só vive o presente? Porque essa escolha define tudo. Viver só o presente é uma maldição. Parece liberdade, mas é escravidão. Você gasta tudo hoje e implora amanhã. Você consome o futuro
e fica preso no presente. Mas guardar sementes é libertação. Você vive bem hoje e garante o amanhã. Você desfruta o presente, mas não destrói o futuro. Esse é o segredo. A Bíblia fala da formiga. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, sem ter chefe, guarda no verão o seu mantimento. A formiga trabalha e guarda, ela não consome tudo. Ela prevê o inverno e, por isso, sobrevive. Pedro era como o gafanhoto, consumia tudo e morria no inverno. Samuel era como a formiga, guardava e prosperava. E você? O que você é? Você gasta tudo que ganha? Você vive de salário em salário? De colheita em colheita? Ou você guarda, você reinveste? Você planeja? Porque o futuro é feito da semente que você não comeu hoje. Se você comer tudo, não terá futuro. Se você guardar, terá colheitas infinitas. A escolha é sua. Pedro fez a escolha e mudou. Parou de consumir tudo. Começou a guardar. E sua vida transformou. Não da noite para o dia, mas consistentemente você pode fazer o mesmo. Pode parar de gastar tudo. Pode começar a guardar. Pode separar suas sementes para emergências, para investimentos, para o futuro. Vai ser difícil no começo? Vai. Você vai ver outros gastando e vai querer gastar também. Mas lembre-se, eles estão comendo o futuro. E você está plantando. E quem planta, colhe. Pedro entendeu isso. Samuel viveu isso. E agora você sabe. A maldição da colheita única é consumir tudo. A bênção da colheita múltipla é guardar sementes. Qual você escolhe? Viver intensamente o presente e destruir o futuro? Ou viver bem o presente e garantir o futuro? A escolha é sua. Mas lembre-se, o futuro é feito da semente que você não comeu hoje. Se você comer tudo, não terá nada. Se você guardar, terá sempre. Escolha hoje. Escolha agora. Disciplina, planejamento, previdência. Esse é o caminho da prosperidade real. E quando você andar nele, nunca mais vai implorar por sementes, porque você terá, sempre,